Romanos capítulo 2. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu, também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente o judeu, também o grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Todos os que sem lei pecaram sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras, tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Que, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei. Não te julgará porventura a ti, que pela letra a circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente da carne, mas é judeu o que é no interior. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. A gente tem que ter em mente que o apóstolo Paulo ainda está tratando do parênteses que foi aberto lá no versículo 18, como o João Pisato comentou na reunião passada. O versículo 18 fala de 3 coisas lá. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade, a injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. A primeira coisa é a impiedade, a injustiça dos homens e os que detêm a verdade em injustiça. Então Paulo vai tratar, no final do capítulo 1, dos gentios, ele segue tratando dos gentios no capítulo 2, e introduz o judeu a partir do versículo 17. Para chegar na conclusão lá depois no capítulo 3,
que todos pecaram. Capítulo 3, versículo 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então Paulo, quando faz essa divisão aqui, dos gentios, dos judeus, está fazendo uma distinção em relação ao nível de revelação que eles tinham. Então no capítulo passado, Paulo tratou das coisas criadas. Versículo 20 do capítulo 1. Que as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Agora, nesse nosso capítulo 2, Paulo começa no versículo 1. Portanto, és inexcusáveis quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Eu creio que para nós entender esse pensamento, a gente tem que adiantar um versículo que ele fala da consciência, mais adiante. Versículo 15. Os quais mostram a obra da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O homem natural, ele tem a consciência. A partir da queda nós sabemos. Consciência é saber o que é o bem e o que é o mal. Eles ficaram com consciência do pecado, do mal. Esse sentimento de julgar os outros, porque o homem, ele quer julgar o mal. Ele quer prender os assassinos, prender os que estrupam. E isso está em nós por causa da consciência. E esses gentios que, teoricamente, seriam cultos, teriam conhecimento, a gente pode pensar nos gregos, tinham filosofias. Como Paulo chegou lá em Atenas, eles estavam reunidos, eles se reuniam no Areópago lá para escutar as novidades. E existe o nome sentimento de julgar as coisas erradas. Só que quando a gente julga as coisas erradas, a gente aceita que as coisas erradas merecem o julgamento. Então por isso que ele começa. És inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Só que esse sentimento de julgamento que o homem tem, que base que ele usa para julgar? Ele usa a si mesmo como base. Eu não faço certas coisas, eu vou condenar aqueles que fazem as outras coisas que eu não faço, que são piores que eu. Só que Deus não julga assim. Deus julga sobre o reto juízo, sobre a sua santidade, e Deus vai ter que julgar sobre o pecado. A sua santidade exige o julgamento de todas as coisas. Mas por esses gentios julgarem outros, eles eram mais responsáveis que os do capítulo 1. Os do capítulo 1 eram responsáveis pelas coisas criadas. E esses gentios aqui, eles caem lá também na responsabilidade das coisas criadas e também na consciência, como fala no versículo 15. A consciência acusa a todos. A consciência, ela não é suficiente para nos salvar, mas ela nos mostra o que é certo e o que é errado. Quando nós praticamos alguma coisa errada, a nossa consciência ela vai acusar, vai incomodar. Versículo 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Essa verdade aqui não é o evangelho que Paulo pregava. É a verdade que eles tinham acesso. A gente pode pensar nas pessoas que nunca ouviram o evangelho, que nunca tiveram contato com Deus. Eles vão ser julgados na base da criação e na base da consciência. Ninguém vai conseguir chegar lá no dia do juízo e dizer: eu não sabia. Aqui o versículo é muito claro. É inexcusável. O senso de justiça que nós temos dentro de nós, ele também nos condena. Versículo 3. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuides que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, a paciência
e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Esse versículo 4 coloca ordem nas coisas em relação a como que é o procedimento. Não é o nosso arrependimento que vai levar a Deus. É Deus, na sua paciência e na sua longanimidade, que vai nos levar ao arrependimento. Versículo 5, ainda falando do homem. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. O juízo de Deus não vai ser um juízo igual para todos. Vai ter níveis de juízo pelas coisas que fizeram. Está falando recompensar a cada um pelas suas obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e corrupção. Aqui também, ele não está dizendo que essas coisas vão levar a Deus. E isso aqui são as consequências daquele gentio lá, que ele cita no versículo 14. Que quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. A gente pode pensar em Cornélio. Cornélio, ele fazia caridade, ele dava esmolas, ele orava, ele era um romano. Ele não conhecia o Evangelho ainda, mas ele era uma pessoa que tinha a nova vida. A gente tem que pensar aqueles que viveram antes do Evangelho da Graça. Qual foi a base que Deus salvou essas pessoas? Aqueles que não eram judeus. Também, é a mesma coisa, uma pessoa nasceu de novo, ela vai ter a consciência dele vai acusar ele do bem e do mal, do pecado. Esses que foram salvos antes fazem parte das várias famílias que vai haver no céu. Os que são salvos pelo Evangelho da Graça faz parte da igreja, uma família, um corpo de pessoas especial. Então houve pessoas que foram salvas antes. São essas pessoas parecidas com Cornélio, que foram vivificadas e buscavam, de certa maneira, né, andar dentro daquilo que eles sabiam. A consciência deles, acusando, né, o que é certo e o que é errado. Aqui ele fala no versículo 7, uma vida piedosa, a saber, a vida eterna aos que com perseverança ao fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. É possível uma pessoa que não teve contato com a palavra de Deus, com os oráculos de Deus, pelas coisas criadas e pela sua consciência, encontrar Deus. É possível isso. E Deus agiu dessa maneira, enquanto não se teve a revelação completa. A gente vê nas dispensações que foi havendo uma revelação gradativa da verdade, conforme as dispensações. Desde Adão, de Noé, a lei, agora também para nós. Nós somos muito privilegiados. Nós temos uma revelação completa, né? Nós temos tudo já. Um privilégio imenso nós ter os oráculos de Deus, ter as Escrituras, ter o Espírito Santo, ter o sacrifício já feito, o depósito já feito pelos nossos pecados. Então a dispensação que nós vivemos é uma dispensação privilegiada em todos os aspectos. Então, o pensamento aqui no versículo 5 é a manifestação do juízo de Deus. Ninguém escapa desse juízo de Deus. Uns para receber a vida eterna e outros, indignação e ira, versículo 8, aos que são contenciosos, aos que rejeitam. Rejeitam dentro da revelação que se teve, que eles tiveram. No versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Aqui ele está concluindo esse pensamento aqui. Não há acepção de pessoas no sentido do juízo de Deus, que ele fala lá no versículo 5. Deus vai julgar a todos, segundo a base que foi revelada. Ninguém vai escapar. Hoje, na nossa dispensação, qual é a base de nós não sermos julgados? É fé no Senhor Jesus, fé numa obra consumada. Versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência,
e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então, Paulo está deixando bem claro que vai haver um dia que Deus vai julgar, segundo o meu Evangelho. Eu já ouvi, um pensamento assim: como que Deus Todo-Poderoso vai julgar eu, uma criatura? Mas o juiz vai ser o Senhor Jesus, como homem. Vai ser um homem que vai julgar as coisas. É o que ele está dizendo no versículo 16. No dia em que Deus vai julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Atos 17. Eu leio o 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imagem dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza, ressuscitando dos mortos. Então fala da justiça que é de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E isso que Paulo se refere aqui, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Versículo 17, Paulo agora vai abordar o homem religioso, falando dos judeus. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens forma da ciência e da verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Então, aqui pensando o homem religioso que é exteriormente só. É uma religião exterior, que era o estado do povo judeu quando o Senhor esteve aqui em exercício com eles. Eles tinham os oráculos, mas eles estavam sendo só exteriormente religiosos, como nós lemos ali nos versículos anteriores, no 14, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo-os. Então o judeu, ele era mais responsável. Agora vai acumulando, a revelação. A criação tinha a consciência e tinha ainda os oráculos de Deus. Mas se a obra não for no coração, hoje nós entendemos isso, que se não for para um novo nascimento, o nascimento do alto, vai ser só externamente. Como nós podemos ver hoje, a profissão cristã. Hoje se encaixa muito bem aqui. A profissão cristã só externamente ela não adianta. Pelo contrário. 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Os judeus, eles tinham o conhecimento. Eles tinham a lei. Eles contavam com a presença de Deus lá no templo. Eles tinham as figuras, apesar das coisas que eles tinham eram figuras, mas eles eram privilegiados. Como hoje, na nossa dispensação, nós somos privilegiados. O cristão hoje, que rejeita, o cristão professo só externamente, ele tem mais responsabilidade ainda. Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. O judeu, ele tinha uma alta responsabilidade pelo nível de revelação que eles tinham, a ponto de fazer o que fizeram no 24. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, como os gentios cultos, que pecam também, mas com uma aparência de ordem, uma aparência de que são melhores do que os outros, que a questão é essa, o homem, ele sempre quer apontar o erro dos outros em prol da sua própria defesa. Os gentios que julgavam os outros eram culpáveis. Os judeus que tinham revelação, tinham os olhos de Deus também, eles eram culpados, mais ainda pelo nível de revelação que eles tinham. Só que
eles caem noutra acusação grave aqui, outra coisa que pesava para eles. Por eles ter os oráculos, eles tinham responsabilidade diante de Deus. Era muito maior do que os gentios. Um filho que foi instruído, que sabe as regras da casa, sabe a vontade de Deus, ele é muito mais cobrado do que aquele que não sabia fazer a vontade de Deus. Né? Aquele que sabia que fazia a vontade de Deus e não a fez, com muitos açoites será castigado, a palavra fala. Não sabia e não fez, ele vai ser cobrado, né, pelo nível de conhecimento que ele tinha. Mas é o ponto aqui de aqueles que professam conhecer, eles podem, né, blasfemar o nome de Deus, trazer desonra a Deus. Esses argumentos que Paulo traz, esses capítulos aqui, tendem a levar os nossos pensamentos, né, a uma pessoa, a uma necessidade que todos nós temos, tanto o gentil, tanto o culto, como o religioso. Essas coisas não bastam. Não adianta. Se nós formos julgados por Deus, vamos ser condenados nessa base. É o que Paulo vai seguir nos próximos capítulos, trazendo luz do Evangelho. O que é o Evangelho? Saber essas coisas vai nos levar a um pensamento que nós estamos no Salvador. Não tem nenhum que escape. O culto religioso, isso não adianta. Deus vai julgar nas bases dele, como ele fala. Versículo 2: E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade que Deus estabelece, não a verdade que o homem estabelece. Então, Paulo está trazendo aqui seria dizer assim, né, as provas de acusação, justamente para deixar todos indesculpáveis. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Eu não sabia. Não. E hoje nós sabemos que a única coisa que pode nos tornar justos diante de Deus, depositar nossa fé no que Deus fez, a obra que Deus fez, a obra no seu Filho, a remissão dos pecados através do derramamento de sangue, que era uma coisa que o judeu sabia. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E que hoje nós temos tido o privilégio de entender a graça de Deus. No dia do juízo, quem chegar lá no dia do juízo é para condenação. Né? Nós temos que crer enquanto estamos aqui, vivos, dentro da revelação que Deus tem nos dado. E hoje é o Evangelho que Paulo trouxe. Né? Segundo o meu Evangelho, que ele fala no 16, crê no Senhor Jesus e será salvo. A única base para sermos justos diante de Deus. A justiça que Deus executou no seu próprio Filho. O Evandro chegou a falar isso na outra reunião. É a base de justiça que Deus estabeleceu. Alguém teve que levar a culpa, alguém pagou a pena, pagou o preço que era exigido pela justiça de Deus. Fora dessa base, não existe maneira de estarmos aptos para a presença de Deus. Apenas embaixo do que Deus faz. A mudança que Deus faz no nosso coração. Que ali ele vai falar agora sobre circuncisão, no versículo 26. 25. Porque a circuncisão é na verdade proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna exclusão. Está falando em relação ao judeu que se considerava e se gloriava dessas coisas. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos circuncidados. Essas coisas não eram base para eles. Eu vou na reunião todos os dias. Eu oferto. E esse tipo de coisa não são bases para nós. Como nós temos falado, é consequência. E Paulo vai usar esses argumentos para trazer luz para os judeus, que se gloriavam nisso. 29. Mas é judeu o que o é interior. E circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aqui já entra o que nós temos mais luz do que os judeus, o novo nascimento, o nascimento do alto. Deus tem que vir intervir no nosso coração, nos dar nova vida, nos vivificar
para a gente poder atentar para essas coisas. Não é cumprindo a lei ou sendo religioso que nós vamos alcançar isso, né? Então é uma circuncisão do coração. É uma influência de Deus externa, não é interno que acontece isso. É externo. É soberania de Deus, né? Agindo em nós para nos salvar. Senão, todos seriam condenados, mas a gente sabe que Deus quer salvar. Deus não se agrada da morte do ímpio. Deus não quer condenar. Tanto que Paulo fala lá a longanimidade de Deus, versículo 4. Despreza as tuas riquezas da sua benignidade, a paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus se leva ao arrependimento. E ele conclui, né? Cujo louvor, segunda parte do versículo 29, não provém dos homens, mas de Deus. A glória toda para Deus, nenhuma glória para os homens. Falando da circuncisão que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. É o que a gente vai conseguir entender, né, quando a gente entende a graça. Se não tem nenhum jeito de nós fazer alguma coisa, a gente tem que se entregar a Deus e estar com o nosso coração aberto a receber o que Deus fez. E assim o louvor, naturalmente, né, vai todo para Deus. Deus vai crescendo diante de nós e nós vamos diminuindo, né? O pensamento de João Batista. Importa que ele cresça e eu diminua. E nós vamos entendendo que religião, cultura, consciência, né, nada disso pode melhorar o homem. Deus teve que intervir, Deus teve que vir pagar o preço. E isso, né, atrai, né, os nossos olhos, os nossos corações a Deus, a obra que Ele fez, ao nosso Senhor Jesus. Observando o capítulo 1, a gente vê o texto de Paulo indicando que os gentios haviam se entregado aos seus próprios pecados, e aqui a gente vê os judeus julgando esses pecados e fazendo as mesmas coisas, julgando e fazendo-as, né, falando. E ele vai finalizar a primeira parte do texto desse segundo capítulo com a palavra que no dia que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Chama atenção nessa parte em que ele fala o meu evangelho, porque a ele, por assim dizer, foi dada a responsabilidade de encerrar as escrituras. Está contida na parte em que ele escreveu a salvação. A obra da salvação não é pela obra dos homens. Começa em Cristo, em Deus. E aqui o que os judeus e os gentios vinham fazendo eram justificando-se a si mesmos, segundo seus pecados, julgando e se justificando dos pecados que eles mesmos cometiam. Enquanto o que, lendo os 2 primeiros capítulos, nos leva a enxergar é que ambos precisam da salvação que está contida nesse texto que encerra as Escrituras, falando da graça, da igreja, do grande mistério que havia até a graça. Então, por isso que Paulo fala do meu evangelho, segundo o meu evangelho, que é ali que está contida a justificação para eles, né? Não o que eles vinham apresentando de justificação para os seus pecados. A justificação está em Cristo, que está contida nesse evangelho que Paulo fala. Então, a gente consegue enxergar nesse caminho do primeiro capítulo, do segundo capítulo de Romanos, que ambos precisam da salvação contida em Cristo, que é expressamente dita nesse evangelho, que é o evangelho da graça. Também, como já foi comentado, somente em Cristo. E para aquele que crê nessa obra, como ele falou aos apóstolos, como é que eles fariam a obra, né? A boa obra, ele fala aquele que crê naquele que me enviou, na minha obra, na obra do meu Pai. Então a justificação vem através para aquele que crê através de Cristo. E essa é a síntese desses 2 capítulos aqui também, que fala de justificação. Pensando nessa segunda parte, a partir do versículo 17, né? Um alerta para nós, essa tendência que o homem tem, natural, de se gloriar,
e mais ainda um homem religioso. E tanto, né, interessante, tanto que Paulo, lá em Coríntios 12, ele fala que pelas revelações que ele teve, foi dado para ele um espinho na carne, para que não se gloriasse. Então o homem religioso tem essa tendência, né? Nós temos essa tendência, por saber, por conhecer um pouco mais de Deus, do que, pensando aqui nos gentios, né? Nos comparando com os outros, e nós temos uma forte tendência de nos gloriar, nos exaltar. E o pensamento é justamente o contrário. O homem espiritual, ele devia de ser o contrário, né? Quanto mais conhecer de Deus, é o versículo 29. O louvor não provém dos homens, mas de Deus. Um pensamento de humilhação, sempre. Sempre de humilhação. Que a graça, ela vai nos levar a esse sentimento, humilhação. Porque nós todos, né, nós temos o nosso andar, a nossa vida cristã, e nós sabemos que na prática é um exercício diário. Logo que eu me converti, eu ouvi bastante: a carne não melhora, a carne não melhora, apesar do tempo a carne não melhora. E isso a gente demora para entender. Eu demorei um bom tempo para entender isso. Que a gente se ilude que a carne vai melhorar. E é uma ilusão. É uma armadilha. Para o homem religioso, principalmente. Porque nós temos tido o privilégio de aprender muita coisa, estar exposto à verdade, e isso pode nos levar a um orgulho religioso, a um orgulho espiritual. Foi lácio para os judeus, isso. E hoje para nós também é um grande risco, é um grande perigo. Em certa parte é o exercício desse tempo que nós vivemos. Porque na carta de Laodiceia eles estavam se gloriando de rico sou e de nada tenho falta. Nós somos ricos em Cristo, no Senhor. Quando estamos com os olhos nele, aí podemos ser ricos e desfrutar das riquezas que nós temos. Mas se nós formos olhar no que nós já temos, quando a gente volta os olhos para dentro de nós, tropeço, vai ser queda. Nossos olhos têm que estar no Senhor. E a gente já vai aprendendo que a carne não melhora. A gente se torna religioso, mas a única coisa que pode nos manter numa senda de fé, num caminho, perseverar no caminho, que nem fala lá no versículo 4, é a benignidade de Deus, a paciência de Deus. Isso que pode nos manter quando nossos olhos estão no nosso Senhor Jesus e não em nós, para não cairmos nesse laço do orgulho espiritual. O orgulho em saber, né, das coisas, em ter a revelação. Pelo contrário, somos muito mais responsáveis, tanto individualmente como no testemunho que a gente dá. Nós somos muito mais responsáveis. Porque nós podemos chegar a esse ponto aqui, né, do 24, blasfemar o nome de Deus entre os gentios, né, pensando hoje nos que não conhecem ainda o Senhor Jesus como Salvador. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Graças a Deus que temos entendido que é por graça, que não nos é devido nenhum louvor a nós, mas somente a Deus, somente ao nosso Senhor Jesus, né? O nosso Senhor e Salvador.